3 minutos, aí já começa. Tá. A Fátima está com a luz atrás. Pode escrever alguma mensagem. Melhorou? Acho que está dando para ver, sim. Senhoras e senhores, estamos ao vivo. Olá, a live Sim de Metal está no ar. Meu nome é Auri Souza, eu sou jornalista do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. E o assunto da nossa live de hoje é a trajetória de 29 anos da Lei de Cotas, sua efetiva aplicação, avanços e desafios. E para falarmos sobre essa trajetória, sobre a luta pela inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, recebemos José Carlos do Carmo, o CAL, que é coordenador da Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência e auditor fiscal do trabalho. Bem-vindo, CAL. Obrigado. É um prazer estar aqui. Legal. E também está aqui com a gente a Maria de Fátima e Silva, que é coordenadora do programa Coexistir do Sincovaga, que é o Sindicato do Comércio Varejista do Estado de São Paulo, e consultora para programas de inclusão e diversidade. Bem-vinda, Fátima. Obrigada, boa tarde a todos e todas. Agradeço imensamente aí o convite para estar com vocês. E também está aqui com a gente o Carlos Aparício Clemente, que é o coordenador do Espaço da Cidadania e diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Bem-vindo, Clemente. Opa, boa tarde a todos. É um prazer reencontrá-los para discutir esse assunto tão importante para os metalúrgicos de Osasco e região e acho que para todos, a inclusão da pessoa com deficiência. Com certeza. E também está aqui o Marcel Simões, que também é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Bem-vindo, Marcel. Boa tarde, Auris. Boa tarde aos demais, a Maria, ao Clemente, ao Cal, ao Leandro e a todos os internautas. Legal. E também está aqui com a gente para nos ajudar a levar essa informação para mais pessoas, o Leandro Vital, que é intérprete de Libras e faz parte da equipe do Espaço da Cidadania. Bem-vindo, Leandro, muito obrigada. Legal. Então, antes de iniciarmos este bate-papo, que também vai desconstruir mitos em torno da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, eu convido vocês para assistir um vídeo que a gente preparou para vocês. Na verdade, nós estamos vendo um vídeo muito rápido da movimentação dos trabalhadores com deficiência no setor metalúrgico. Essas imagens que estão aparecendo agora foram feitas no ano de 2002, a primeira vez que uma equipe de televisão veio acompanhar o que estava acontecendo nessa região, motivado já pelas primeiras pesquisas de entrada com gente com deficiência nas empresas. Essa imagem que a gente está vendo agora, né, é de uma empresa que era situada em Osasco, né, a Corneta, que também teve pessoas, foi uma das campeões de contratação de pessoas com deficiência em toda a sua história. Essa empresa, ela encerrou as atividades recentemente com o falecimento do seu proprietário. Então, a empresa Corneta, ela foi a empresa que mais tinha gente com deficiência intelectual trabalhando nas áreas de controle de qualidade da empresa. E ela era uma fornecedora de empresas de autopeças como a Moto Honda da Amazônia. Essa imagem, ainda, essa daqui é de 2002, é na Simpal, localizada em Taboão da Serra, hoje a empresa que mais contrata pessoas com deficiência na região. Tá? Esse rapaz que aparece no vídeo, Gedeon, esse rapaz negro, ele faleceu recentemente, uma morte natural na sua residência. Aqui nós temos a primeira aparição do Renildo, numa reportagem
que foi feita já em 2004, quando ele ingressou na empresa, que ele tinha teve as duas pernas amputadas e teve assim uma ascensão muito grande profissional na empresa. Aqui são imagens da Globo News, né, que numa reportagem que fizeram no ano de 2008 aqui na região. E aqui nós estamos vendo o Bola. O Bola hoje está trabalhando em outra metalúrgica, mas ali ele trabalhava na Corneta e suas colegas de trabalho na Corneta, numa reportagem da Record News. Ela aproveitava muitas pessoas com deficiência intelectual nas áreas de controle de qualidade. Aqui nós temos imagem da Meritor do Brasil. Então, essa moça que aparece aí hoje trabalha numa outra metalúrgica no município de Osasco. Ótimo, então a gente já conseguiu ver um pouquinho do que a lei de cotas também ajudou a conquistar, a contribuir. Então, eu vou começar aqui o nosso bate-papo com a Fátima. Fátima, como que você avalia a evolução da lei de cotas ao longo desses quase 29 anos? E quais direitos fundamentais das pessoas com deficiência já conseguiram ser garantidos graças à lei de cotas? Bom, gente, eu acho que a lei de cotas, ela trouxe para as pessoas com deficiência a possibilidade de exercer o seu protagonismo, né? Então, acho que a gente está falando de vários direitos aí. A gente está falando do direito de cidadania, né? Quando a gente fala direito ao trabalho, a gente não pode esquecer que o trabalho nos propicia a renda, mas ele também nos propicia a convivência com outras pessoas, a realização de sonhos, evolução de carreira profissional, a possibilidade de fazer amigos. Então, eu acho que o trabalho tem um papel fundamental na vida de todo mundo. Então, acho que a lei de cotas trouxe às pessoas, ao longo desses anos, essa possibilidade de fazer parte de fato, né? De estar na sociedade e de provar o seu potencial, de exercer suas capacidades. Então, acho que a gente viu muita gente evoluir nesse tempo em que a gente trabalha com a lei de cotas. Eu mesma tive a oportunidade de conviver com pessoas que começaram a trabalhar e tinham ensino médio, e anos depois eu o encontrei e tinham concluído seu ensino universitário e já tinham evoluído na carreira e já tinham comprado sua casa. É isso que a gente está falando. A gente está falando de cidadania. Que ótimo, e que é fundamental, né? O próprio vídeo mostrou para a gente, o Clemente foi falando que um determinado trabalhador estava numa empresa e mais tarde em outra, e é isso, um ciclo normal de vida como de qualquer outra pessoa. Exatamente. Então, agora, Cal, você pode dizer para a gente, por favor, ainda quais os desafios que estão ainda presentes na luta para a total aplicabilidade da lei de cotas aqui no Brasil? A Fátima fez algumas considerações a respeito da importância do trabalho, com as quais eu concordo plenamente. Acho que o trabalho é fundamental tanto para a realização pessoal das pessoas, quanto para o seu reconhecimento social. As pessoas que não trabalham não são bem vistas pela sociedade. E, portanto, garantir esse direito aos trabalhadores é fundamental, né? Aos trabalhadores com deficiência. Até porque um outro aspecto interessante também, talvez menos nobre, mas é que, em se trabalhando, a pessoa consegue ganhar o seu salário e se tornar um consumidor. E numa sociedade como a nossa, né, não se atinge a cidadania plena se você não é um consumidor. Mas, de qualquer maneira, nós estamos falando de direito fundamental, de um direito humano. Portanto,
o acesso ao trabalho é um direito garantido, não apenas na lei de cotas, mas na própria Constituição Federal coloca isso. E o que as empresas muitas vezes alegam são dificuldades que não têm respaldo na realidade. O Clemente mesmo sempre fala muito sobre isso, mas, por exemplo, dizer que não tem pessoas com deficiência com escolaridade suficiente, isso vai contra aquilo que a gente vê nos dados concretos apresentados pelo IBGE, por exemplo. Eu diria, assim, em resumo, que existem diferentes barreiras, nós não podemos negá-las, diferentes dificuldades, como, por exemplo, a questão da mobilidade urbana. Este é um problema muito sério que precisa ser enfrentado por todos nós. Mas, na opinião de nós que militamos pelo resgate desse direito, do direito ao trabalho para as pessoas com deficiência, na nossa opinião, eu falo isso genericamente porque é um consenso entre nós, a principal barreira é a barreira do preconceito ainda que os trabalhadores com deficiência têm que enfrentar quando tentam a sua inserção no mercado formal de trabalho. Certo. E eu vou aproveitar aqui para passar alguns recadinhos do pessoal aqui no chat para vocês. Já tem bastante gente acompanhando a live. A Nélia de Souza é uma delas, ela dá uma boa tarde para todos vocês e parabéns a todos nós que insistimos na causa. 29 anos da lei de cotas, só iniciamos a caminhada. E daí também tem aqui a Jeane Karina, acho que quem está usando o perfil dela é o Osvaldo, que é um metalúrgico da CTBA, ele cumprimenta a todos também, dá parabéns para essa live que está trazendo essa discussão tão importante. Então, agora, eu quero saber do Clemente, né? Clemente, através da lei de cotas, e muitas vezes, impulsionado por a lei de cotas, algumas empresas tiveram que pensar, desenvolver programas de diversidade, trabalhar as questões de culturas internas, rever políticas internas. Então, como as metalúrgicas da região de Osasco agem para incluir, de fato, o trabalhador com deficiência no local de trabalho? Como que foi essa movimentação? Eu tenho acompanhado uma movimentação aqui desde 2000, na verdade, desde o ano 2000, né? Mas há uma evolução, nós temos problemas, com certeza, né? Os argumentos no início para não contratar pessoas com deficiência que o setor metalúrgico usava era esse, inclusive, que o Cal comentou. As pessoas não estão capacitadas, falta escolaridade, né? O trabalho é perigoso para essas pessoas. E nós somos, com o tempo, desconstruindo isso, e as próprias empresas, já nos primeiros anos da década de 2000, foram dando exemplos fantásticos. Eu cito bastante a Corneta, que hoje ela já está fechada, uma empresa de 80 anos, né, com o falecimento do seu proprietário. Mas essa empresa, no ano de 2003, contratou pessoas com deficiência intelectual, uma experiência para trabalhar na área de controle de qualidade. E essa empresa, naquele ano, ela já cumpria a lei de cotas, ela tinha cerca de 600 funcionários. No seu encerramento, as pessoas com deficiência intelectual que trabalhavam na empresa estavam com 11 anos de empresa. No encerramento da empresa, 11 anos. Mas nós tivemos exemplos bacanas. Hoje, a maior empresa metalúrgica da região, em atividade, que é a Simpal, e o Marcel é funcionário da empresa, é a empresa que mais contrata trabalhadores com deficiência em áreas das mais diversas que tem ali dentro. Então, com o tempo, a gente foi percebendo, né, que as empresas também foram descobrindo nas pessoas com deficiência um potencial muito grande, né, para, inclusive, você ter o ambiente de trabalho melhorado. Tá? Na verdade, foram poucas adaptações que a gente percebeu até agora, do ponto de vista arquitetônico, mas assim o envolvimento, né, o aprendizado que se teve nesses quase 20 anos, esse aprendizado que se teve do trabalhador com e sem deficiência, trabalhando lado a lado, foi um ganho enorme para nós metalúrgicos, enorme, e eu posso garantir um ganho enorme para dentro do sindicato, que hoje começa a se preocupar
quando ele vai fazer um seminário, um encontro, uma comunicação. Quer dizer, a gente foi, primeiro, derrubando barreiras arquitetônicas no sindicato também, mas aí foi muito mais além disso, foi pensando em gente, pensando em, sabe, preocupação dessa natureza. Claro, é uma luta, nós estamos aprendendo, né? Todos nós estamos aprendendo. Há algumas empresas, minoria ainda, nós temos 6% das empresas não contratam ninguém com deficiência, né? Porque as empresas também abrem e fecham. Atualmente temos 6% das empresas. Uma delas, né, foi uma empresa que lá no início da aplicação das multas da lei de cotas, ela foi multada no ano de 2003. Até hoje não aprendeu que tem que ter pessoas com deficiência com respeito nas suas instalações. Mas é uma luta que, assim, acredito que nós estamos ganhando. A ideia da inclusão é de estar cada vez maior no nosso setor metalúrgico. Ótimo. E é uma luta que todos ganham. E agora eu vou querer saber do Marcel como que está a organização, a articulação do sindicato com esses trabalhadores. Mas antes de passar a pergunta, a fala para o Marcel, eu vou ler algumas mensagens aqui. Tem muita gente querida, muita gente parceira pela luta da inclusão aqui acompanhando a live. A Glaucia Ribeiro diz que é muito bom reencontrar todos vocês. A Lúcia Kadomoto está dando uma boa tarde, também diz que é muito bom revê-los. O Carlos Barbosa também está mandando um abraço para todos vocês. Ari, Aline. E, então, Marcel, a ação sindical, né, também é de extrema importância para incluir os trabalhadores com deficiência na luta por melhores condições, tanto para eles quanto para todos os outros trabalhadores, né? Então, diz para a gente como o sindicato trabalha para envolver os trabalhadores com deficiência na luta em defesa dos direitos e para a ampliação dos direitos. Com certeza. O sindicato ele vem desenvolvendo, né, eventos e ações. E existe uma frase que ela é muito importante e ela pode ser encaixada, inclusive, nessa resposta, né? Que é nada sobre nós sem nós. Então, é fundamental que a pessoa com deficiência ela participe desses eventos, até mesmo para estar passando o que ela sente, o que ela vive, e a gente está tentando aprimorar e melhorar as condições para ela. Ótimo. E daí também tem a questão, às vezes a pessoa tem dificuldades de locomoção, de ir até o evento, o sindicato também dá um apoio nesse sentido? Com certeza. Isso para a gente é prioridade, a gente está levando as pessoas até os eventos, né? Eles têm que participar. É o que a frase diz, nada sobre nós sem nós. Perfeito. E agora voltando com o Cal, uma pesquisa encomendada pelo Ministério Público do Trabalho em São Paulo e realizada pelo IBOP, se eu não me engano, essa pesquisa ela foi divulgada em março deste ano, ela revelou que as pessoas com deficiência ainda sofrem preconceito no trabalho. De acordo com essa pesquisa, 69 dos entrevistados informaram que já vivenciaram situações de discriminação, bullying, rejeição, isolamento e até mesmo violência física. Então, o que esse dado revela, sobretudo, para o cumprimento total ou eficaz da lei de cotas em algumas empresas? A lei de cotas, né, que inegavelmente é uma ferramenta indispensável para a gente conseguir continuar avançando nesse processo de inclusão, e já foi dito que, apesar de muitas vezes nós gostarmos de que fosse mais rápido esse processo, ano após ano, desde que se começou a fiscalização do cumprimento da lei de cotas, nós temos aumentado o número de empregados com deficiência no mercado formal de trabalho. A lei de cotas, no entanto, que na verdade é um artigo, é o artigo 93 da Lei 8.213, ela levanta apenas a necessidade do aspecto quantitativo ser respeitado. Ela estabelece um percentual, que acho que todos sabem, varia de 2% a 5% do número de empregados, que deve ser preenchido por trabalhadores com deficiência ou reabilitados. Mas é claro que nós, na fiscalização,
buscamos sempre estar atentos para os aspectos qualitativos do processo de inclusão. Então, situações que possam caracterizar discriminação também são objeto da nossa fiscalização. E eu devo admitir que não é fácil fazer essa fiscalização, até porque, né, muitas vezes nós não ficamos sabendo, e também não é fácil você caracterizar isso de tal maneira que permita que a gente possa lavrar um auto de infração por discriminação e isso posteriormente não cair se a empresa entrar com uma ação no judiciário. Mas a gente está atento para isso, a gente sempre pede, e aí a ajuda, a participação dos sindicatos, e é uma pena que nem todos os sindicatos de trabalhadores tenham essa postura ativa, como tem o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, é fundamental para que a gente possa, conjuntamente com a participação dos trabalhadores com deficiência, não permitirmos e não compactuarmos com situações como esta de discriminação. Mas eu diria, para concluir, que, mais uma vez, a empresa que age dessa maneira é uma empresa que, entre outras características negativas, eu diria que é pouco inteligente, né? Porque ela acaba por discriminar essas pessoas, impedindo que elas possam exercitar na sua plenitude as capacidades que dispõem. Em última instância, a empresa perde dinheiro com essas atitudes de discriminação, e eu tenho certeza que vai acabar por se dar mal neste processo cada vez mais competitivo que nós temos no mundo do trabalho. Com certeza, e todo mundo perde, todos os trabalhadores, toda a sociedade, porque discriminação, independente de quem, de como, não leva ninguém a lugar algum, ou melhor, só lugares ruins, né? E, Fátima, como transformar a cultura das empresas para contratarem as pessoas com deficiência por competência, para valorizar essa competência e não só apenas por se sentir obrigada a atingir uma cota? Auris, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de um exercício que é um exercício bastante complexo, né? A gente está falando de mudança de atitude. Muitas vezes a gente percebe no mercado de trabalho que, para todas as pessoas, o olhar para a competência nem sempre é o que está ali no momento, é o que você olha tantas coisas, né? É muito comum quando você vai para um processo de seleção, você olha o currículo e fala, mora longe, tem mais de 50, é mulher e é casada, e se é casada não tem, vai ter, se tem, quem é que vai cuidar? Quer dizer, a gente vive no mercado de trabalho que ainda precisa fazer um exercício muito grande para entender que o que eu busco é a competência das pessoas. Quem são essas pessoas? Isso não causa nenhuma interferência naquilo que elas sabem fazer. No caso da pessoa com deficiência, eu acho que a gente tem uma questão séria, que é um olhar ainda muito paternalista, muito assistencialista, e um olhar muito focado na deficiência em si, na ideia de que aquela deficiência é limitante. A pessoa que tem a deficiência não tem condição de exercer alguma atividade de trabalho. A gente está falando de cultura, cultura não se muda da noite para o dia. A gente está falando de 29 anos e de um cumprimento de cota que chegou na metade. Então, assim, a gente avançou, mas ainda tem muito para construir, tá? E eu acredito, sinceramente, que a atitude, a acessibilidade atitudinal é a mais difícil da gente conseguir, mas quando a gente consegue, é que ajuda a fazer todas as outras transformações. Se eu entendo que pessoas com deficiência têm competências, têm habilidades, têm experiências, eu contrato. Se eu contrato, eu penso nas questões de acessibilidade, eu entendo isso como um investimento e não como um custo. Então, é um exercício. A gente vai ter que trabalhar muito tempo, vai ter que falar muito sobre isso ainda, e vai ter que influenciar os jovens profissionais. Se a gente conseguisse fazer isso a partir da formação dos profissionais que lá na frente vão estar nas empresas trabalhando
para a inclusão e para a contratação de todas as pessoas, se a gente conseguisse fazer isso muito grande. E vamos conseguir. E Clemente, como a gente já disse ao longo aqui da live, é importante cumprir a lei de cotas, mas também é necessário dar esse olhar, essa defesa do trabalho decente também para as pessoas com deficiência, né? E a inclusão requer uma mudança, como a Fátima disse, cultural. Mudança de conceitos, de jeito de pensar e ver o mundo. Então, como que o momento atual de avanço também do conservadorismo, né, pode afetar este processo de transformação social que sim, né, tem avançado, tem contribuído, tem incluído, as pessoas já têm enxergado isso de uma forma diferente. Então, para você, esse processo, esse atual momento, ele pode prejudicar essa luta? E o que os parceiros que estão aqui nos assistindo, como que eles devem se comportar, agir para evitar qualquer tipo de prejuízo em relação a esse conservadorismo que vive cercando, né, a gente? Com certeza. Acho que você falou da importância de a gente olhar as questões sobre a ótica do trabalho decente. Trabalho decente, o que é? Na verdade, ter respeito entre as pessoas trabalhar com liberdade, trabalhar com igualdade, ter direito à promoção, acesso, olhar um futuro no seu trabalho, não haver perseguição, não haver assédio moral, não haver risco de acidentes no trabalho. Então, todos querem isso. Pessoas com ou sem deficiência querem isso, né? Um trabalho digno, né? Um trabalho bom para ela, para a empresa e para a sociedade. Os números mundiais mostram que 15% da população do mundo tem alguma deficiência. Então, não tem como se pensar em processos de trabalho, em pensar em movimentação de pessoas, excluindo as pessoas com deficiência de qualquer discussão dessa natureza. Tá? E tem mais um detalhe, que acho que como a gente vai olhar o futuro, é olhar o presente, né? Quem é a pessoa com deficiência brasileira ou em qualquer parte do mundo? A maioria absoluta das pessoas com deficiência não nasceram com deficiência. As pessoas ficam com deficiência ao longo da vida. Qualquer um de nós pode, a qualquer momento, tornar-se uma pessoa com deficiência por vários fatores. Acidentes, doenças, idade. E aí, a vida para? Não, todo mundo quer viver com respeito, viver com dignidade. Mas se a gente quer para nós isso, né, a gente também tem que trabalhar para que o outro tenha essa mesma oportunidade. Então, eu lembro, uma vez eu entrevistei o diretor da escola do Senai de Itu, no ano de 2002, para um livro que nós estávamos fazendo. E ele falou uma frase, o professor Elvésio Siqueira de Oliveira, eu não esqueço até hoje. Ele falou, é necessário recuperar o tempo perdido. Ele falava isso em 2002. E o tempo perdido era justamente esse olhar da sociedade e também o fator de educação. Quer dizer, abrir a possibilidade da capacitação de todos para as pessoas serem competitivas em qualquer lugar. Mas a maior luta é derrubar esse preconceito cultural. Nós estamos dentro de uma pandemia, né? E nós já passamos por outras crises, então nós percebemos que após uma crise, na crise de 2008 ocorreu isso, né? Aquele problema que teve a partir do setor imobiliário dos Estados Unidos, mas pegou o mundo inteiro, aqui fecharam, fábricas de 1.500 funcionários foram fechadas naquela crise, mas a gente lembra que quando a gente estava num crescendo de entrada de gente com deficiência na metalurgia. Quando chegou a crise de 2008, as empresas demitiram as pessoas com deficiência. Na retomada dos empregos em 2010, né, 2009 e 2010, as empresas
contrataram outros trabalhadores e deixaram as pessoas com deficiência para trás. Então, agora, nós vamos ter que ficar de olho nisso, tá? E talvez uma coisa importante que já veio esta semana, na terça-feira, foi uma lei, né, que um artigo da lei garante que de terça-feira para cá, nenhuma pessoa com deficiência possa ser demitida sem justa causa até terminar a pandemia. Já é um primeiro passo para experiências anteriores que nós passamos. Ótimo. Então, atenção aí, hein, pessoal? Vamos ficar de olho, vamos proteger e fazer com que essa lei seja respeitada. E daí já vou aproveitar para passar algumas mensagens aqui no chat para vocês. O Valdemir Martins está parabenizando todos pela live, ele diz que está maravilhosa e que é muito importante discutir essa questão e defender os direitos dos trabalhadores com e sem deficiência. O Edson Kogo também deseja uma ótima tarde. A Zil Santos dá parabéns pelo tema, que é preciso acolher e incluir todos os profissionais. A Cremilda dá um olá para todos. A Edith Alves diz que é a primeira vez que ela assiste uma live do sindicato e que ela está gostando muito do tema, pois ainda existe muitos preconceitos sobre essa questão. A Rose Gregório, um abraço. Nélia de Souza também coloquei que é excelentes ponderações do Clemente. E a Lúcia Kadamoto perguntou se a live vai ficar gravada. Vai sim. É Luciane Kadamoto. Isso, a Luciane. Vai sim, Luciane. Vai ficar aqui mesmo no Facebook do sindicato. E, Marcel, então, diante de tudo isso que já foi falado, né, você que trabalha diretamente com profissionais que têm algum tipo de deficiência e com outros, então você acompanha ali de perto como que é a interação, né, entre eles. Para você, como que a gente pode agir para desconstruir preconceitos e estereótipos voltados para as pessoas com deficiência? Legal, Laris. Ótima pergunta. Eu acho que assim, na minha concepção, né? Eu acho que para a gente entender melhor essa causa, a gente precisa se envolver melhor nas questões, né? Quando você se envolve na causa, você tem um olhar diferenciado, né? Eu acho que o que falta hoje para a pessoa com deficiência entrar no mercado de trabalho é a oportunidade. Porque assim, a gente que vivencia, a gente vê, a gente sente que eles têm vontade, que eles são capazes de se superar qualquer tipo de deficiência. Isso é muito bacana, tá? Eu vivencio isso diariamente. São, como você disse, são vários tipos, né, de deficiências e você vê que eles trabalham muitas vezes até melhor do que as pessoas que não têm a deficiência. Ótimo. Então é isso, né, Marcel? O importante é a vivência. Sem a vivência, a gente não vai quebrar, romper preconceitos e, como o Clemente sempre diz, mitos. E, Fátima, relembrando um pouquinho de um acontecimento que a gente viveu no final do ano passado, que foi o projeto de lei 6159, né, que pretende, né, modificar a atual política de cotas. O ano passado deu um susto, né, assim, né, gente? De uma hora para outra, todo mundo ali começou a se organizar, pegou todo mundo de surpresa. Mas eu gostaria que você falasse sobre aquela situação e também trouxesse para a gente que, assim, para você, o que essa tentativa, né, de flexibilização de direitos conquistado com tanto sacrifício por tantos anos revela sobre a forma que o governo federal, que o governo Bolsonaro se debruça sobre os direitos das pessoas com deficiência. Bom, Maurício, a lei de cotas ela vem sofrendo, né, ataques há muito tempo. Esse não foi o primeiro, né? A todo momento a gente precisa estar atento para entender como os movimentos vão acontecendo. Existem muitas forças buscando modificações, buscando algumas que pretendem acabar com a lei, dizendo que a lei é incorreta, que é justa, né, que ninguém precisa de cota, desmerecendo
essa ação afirmativa, e a gente está sempre sobre ataque. Ano passado ele foi muito rápido, né? Foi assim, da noite para o dia, uma coisa que pegou todo mundo meio muito desprevenido, mas o que eu achei interessante foi a capacidade que o movimento teve de se articular, de se juntar, de buscar formas de se posicionar, né? De se juntar e de certa forma, trazer essa possibilidade de uma influência para que a gente conseguisse barrar. Lógico, nós não vencemos, então a gente não pode, de jeito nenhum, acreditar que passou, né? Então, foi retirada de caráter de urgência, mas continua lá. Então, a qualquer momento, a gente pode ser surpreendido novamente. Eu acho que a grande vantagem que a gente teve naquele momento foi perceber da nossa capacidade de mobilização, entender que somos muitos e que conseguimos trazer outros para perto, para um posicionamento em defesa da vida, né? É importante que a gente entenda que, apesar de estarmos vivendo uma situação completamente atípica, uma pandemia, quer dizer, nesse momento não se devia se tratar de outra coisa que não fosse a saúde das pessoas, a segurança das pessoas, mas se a gente não ficar de olhos abertos, a gente pode ser surpreendido a qualquer momento. E essa movimentação, essa ação, né, Fátima, também mostrou para o governo federal, para todos os governos e para a empresa, que esse grupo, essa militância pela inclusão não vai ficar calada, né, diante dos ataques. Não, e na verdade, quando a gente olha para tudo isso, né, eu acredito que é uma ação muito burra, né? Porque você ter pessoas no mercado de trabalho, pessoas que estão colocando o seu conhecimento, as suas competências a serviço da produção, pessoas que estão recebendo e estão consumindo, pessoas que adquirem a sua autonomia através do salário conquistado com o seu trabalho. É isso que a gente busca, isso é bom e importante para a sociedade. Em nenhum momento cabe mais a gente olhar para a pessoa com deficiência como alguém que vai ficar dependendo do recurso financeiro do Estado, da sociedade. Então, na verdade, eu acho que muitas vezes a sociedade, de maneira geral, não entende a importância e a razão, a motivação da existência da lei de cotas. Falta muita informação. Nisso a gente peca. Talvez agora, neste momento de pandemia, com essa possibilidade que a gente tem de estar aqui se comunicando com tantas pessoas, talvez a gente agora consiga um pouco mais de sucesso. E para você, Fátima, o que falta, na verdade, para as pessoas entenderem mais? Será que já vem de uma questão também na educação, que também há pouco tempo que a gente conseguiu e ainda está avançando, né, em relação à inclusão também lá desde o jardim de infância? Eu acho que é esse olhar para o cenário, para o contexto histórico, né? Então, o que eu vejo muitas vezes é um olhar muito crítico para a cota, como se a cota fosse um privilégio que aquela pessoa conseguisse coisas que outro não vai conseguir. É muito comum, já ouvi de trabalhadores, né? Então, vamos tratar uma pessoa com deficiência que trabalha menos que eu e eu fui prejudicado por isso, por não entender que essa pessoa tem a mesma capacidade, o mesmo potencial de trabalho que eu. É importante entender o que nos trouxe até aqui, por que nós precisamos desse recurso. Na verdade, às vezes o que eu digo para as empresas é o seguinte: se vocês contratassem antes, nunca a gente teria uma lei de cotas. Nós só chegamos aqui porque vocês não contrataram. Né? Tudo bem, não contrataram, marcados por um olhar equivocado, mas nós chegamos até aqui porque houve a necessidade de política pública, de uma ação afirmativa que garantisse para as pessoas os seus direitos.
Então, olhar historicamente, entender por que a gente discrimina, entender porque num determinado momento foi tão necessário, foi crucial, quando a gente olha para o mercado de trabalho, a lei de cotas para pessoas com deficiência é única. A partir dela, nós começamos a discutir diversidade. Mas a cota é para profissionais com deficiência, quer dizer, a discriminação é tão grande que houve a necessidade desse recurso. Mas quando a gente começa a entender por que precisamos do recurso e como podemos mudar, talvez a gente chegue ao ponto que é o desejo de todo mundo, que não exista mais a lei de cotas. Que um dia todas as pessoas sejam contratadas independentemente das suas características. E Fátima, e daí também vai entender que não é um privilégio, né? Como você disse, é uma afirmação para um direito que todos nós temos, né? Que é o acesso ao trabalho. Isso, exatamente. Legal. E Cal, agora falando um pouquinho sobre o inciso 5 da Lei 14.020, que o Clemente comentou aqui rapidamente. A Lei 14.020, para quem não sabe, ela veio da medida provisória 936. Foi transformada nessa lei aprovada agora na terça-feira. Então, esse inciso, ele proíbe a demissão de trabalhadores com deficiência sem justa causa durante a pandemia. Então, quero saber do Cal qual que é a avaliação que ele faz sobre essa garantia, né, no que se refere à proteção aos direitos ao trabalho das pessoas com deficiência, e quais são as suas perspectivas, Cal, no que se refere à inclusão no pós-pandemia. A gente já está vendo muitas pessoas perdendo emprego, né? O aumento da informalidade já cresce e já vem crescendo antes da pandemia. Então, de que forma isso pode refletir na luta pela inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Bom, primeiro, em relação à Lei 14.020, que o Clemente já havia comentado, e que traz essa boa notícia, que desde a sua publicação é vedada a despedida de qualquer trabalhador com deficiência. E é interessante observar que isso vale para todas as empresas, portanto, mesmo aquelas empresas que tenham menos de 100 empregados e que não precisam, por força de lei, cumprir a cota, também estas não poderão despedir seus empregados com deficiência. Eu aproveito para dizer que muitas empresas me perguntaram se, com a pandemia, a lei de cota ainda estava vigendo, ainda estava em vigor. E é óbvio que sim, está valendo, e nós, da Auditoria Fiscal, estamos muito atentos e fizemos, inclusive, um amplo levantamento aqui no estado de São Paulo, mas também no resto do país, em todos os estados, das empresas que, mesmo antes dessa lei 14.020 ter sido publicada, nós verificamos as empresas que despediram trabalhadores com deficiência sem que tivessem feito a reposição que está prevista na Lei 8.213. E temos notificado essas empresas para que elas recontratem, né, desfaçam esse processo de despedimento e recontratem esses trabalhadores com deficiência ou reabilitados que faziam parte da cota e que foram despedidos sem que houvesse uma contratação de outro nas mesmas condições. Então, essa Lei 14.020 serve para reforçar ainda mais, não pode mais despedir. Mas quem despediu antes, nós também estamos atentos para ver se fez a devida substituição. Com relação ao pós-pandemia, né, eu acho que nós vivemos uma situação muito complicada do ponto de vista sanitário e do ponto de vista econômico. Acho muito importante, até por ser médico, reforçar a importância do isolamento, do distanciamento social. Isso é muito importante para a gente evitar que essa doença se propague mais ainda de maneira descontrolada, o que trará ainda piores consequências para a economia. As pessoas muitas vezes colocam como se fossem questões antagônicas o distanciamento social e a retomada do desenvolvimento econômico,
quão mais rigorosos nós formos, quão mais capazes nós formos de impedir a propagação da doença, mais rapidamente nós poderemos voltar, né, à normalidade das atividades econômicas. E uma questão que nós temos que estar muito atento, e de novo a Fátima é uma pessoa que tem enfatizado muito essa questão, é que nós temos descoberto várias coisas nesse processo, dentre outras, a possibilidade muito concreta de, em diferentes situações, a gente desenvolver as nossas atividades em casa, por meio do trabalho remoto, do assim chamado home office. E eu acho que isso tem aspectos muito positivos, mas nós não podemos achar que esta será uma solução para toda e qualquer situação, particularmente naquelas situações que envolvem as pessoas com deficiência. No pós-pandemia, nós vamos ter que estudar com muito cuidado e temos que discutir de maneira democrática, com a participação dos próprios trabalhadores com deficiência, para verificarmos as melhores maneiras da gente continuar no desenvolvimento das nossas atividades, sem prejudicar a necessária inclusão social das pessoas com deficiência, que é decorrente da sua inserção no mercado de trabalho. Nós falamos da importância do salário, falamos da importância da realização pessoal, mas é fundamental que destaquemos a importância do convívio social, né, da presença dessas pessoas nas empresas, convivendo com seus colegas de trabalho, o que significa dizer também que nenhuma empresa está desobrigada de investir, de continuar investindo na melhoria das condições de acessibilidade. Portanto, temos aí novos desafios neste período de pós-pandemia, que eu espero venha o mais rapidamente possível. Verdade. E, Cal, já aproveitando, qual a orientação que você dá para os sindicatos, não só do setor metalúrgico, mas todos os outros, como que eles podem atuar para garantir os direitos dos trabalhadores com deficiência, principalmente no pós-pandemia? Então, é importante também ter um olhar para essa questão lá nas reuniões dos sindicatos, que provavelmente deve estar acontecendo quase que diariamente, né? Então, eu acho que os sindicatos, de novo, terão um papel importante nesse momento de pós-pandemia, mas acho que agora também, né? Neste exato momento, a participação dos sindicatos, de um modo geral, é muito importante, assim como também o era no passado. Eu sempre que discuto essa questão, eu chamo a atenção para o fato de que, no meu entendimento, quem legitimamente representa os interesses coletivos dos trabalhadores é o sindicato. E isso inclui os trabalhadores com deficiência. Pensar de maneira diferente seria até uma forma de discriminação. Então, o representante dos interesses e dos direitos dos trabalhadores com deficiência é o sindicato da categoria ao qual esses trabalhadores pertencem. Agora, o sindicato tem que, inclusive, investir em acessibilidade, né? Dentre outras, na acessibilidade comunicacional. Se vai se fazer uma assembleia, e o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, de novo, é um exemplo nesse sentido, você tem que ter um intérprete de Libras, caso você tenha nessa assembleia trabalhadores surdos. Se você tem uma sede do seu sindicato, você tem que verificar se ela tem rampa para permitir a entrada de trabalhadores que, porventura, não consigam se utilizar das escadas. Então, assim, o sindicato tem que fazer uma série de questões voltadas também para a sua resposta positiva às necessidades e às características das pessoas com deficiência. Mas acho que o sindicato vai representar, tem que desempenhar um papel muito importante para os trabalhadores de um modo geral e incluindo neste conjunto de trabalhadores aqueles trabalhadores com deficiência. Perfeito. E agora eu vou voltar aqui um pouquinho para o chat para compartilhar com vocês os comentários de quem está nos assistindo. A Rose Gregória, ela disse que ela é de Osasco, mas hoje ela está morando em Itu e tem um filho com síndrome de Down, que ele é campeão mundial de futsal de Down. Olha só que legal, parabéns aí para o filhão, Rose. E a Ceci também Ferreira, ela está desejando uma ótima tarde, felicitações a todos. A Nélia deu uma boa notícia. Cecília de Montevidéu.
Aí, ó, já vi, como diria o Alex, já virou internacional a live. Alex dá um oi aqui para todo mundo. O Góis também dá um parabéns pelo debate. Tem uma pessoa aqui que falou que gostou muito da fala da Fátima, todos nós. Daí, aproveitando, eu gostaria que a Fátima retornasse para dizer para ela quais que são, Fátima, os nossos desafios no pós-pandemia, no que se trata a assegurar os direitos, principalmente o direito ao emprego às pessoas com deficiência, tendo em vista esse crescente número de desempregos, né, que acaba também afetando a lei de cotas, a obrigatoriedade das empresas terem que contratar. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande, que é de manutenção do emprego para todas as pessoas, de olhar muito criterioso para oportunidades e para avaliação desses profissionais, para que eles possam dar continuidade ao seu trabalho. O Carl falou do home office, ele é uma oportunidade, é uma possibilidade, a gente só não pode se esquecer que a gente tem que ter uma preocupação com saúde e segurança, para que não tenha um olhar de, tudo bem, vai trabalhar em casa, ótimo, então é responsabilidade de quem agora? Essa pessoa em casa, né? Essa pessoa em casa tem as ferramentas necessárias, no caso das pessoas com deficiência, tem recursos necessários e as adaptações necessárias, de olhar que não é porque eles vão estar em casa que a gente tem que a gente deve se preocupar com a questão da acessibilidade. Eu acho importante a gente também pensar, e eu acho que os sindicatos teriam um papel importante nesse processo, de entender novas oportunidades de trabalho para as pessoas. Sabemos que vamos perder oportunidades, mas vão surgir outras. E como a gente prepara as pessoas para essas novas possibilidades? Né? Nós estamos olhando para isso, preocupados com isso, tentando entender, praticando nada sobre nós sem nós. O que as pessoas com deficiência estão pensando em relação à sua empregabilidade neste momento, muitas trabalhando de casa, e o que elas esperam e como elas gostariam de ser preparadas e ajudadas para o depois, né? Para esse retorno. Eu não gosto muito de falar de novo normal, porque eu acho que o nosso grande problema é a ideia de normalidade, né? Mas para essa nova etapa. E isso vale para a pessoa com deficiência e pode ser para todos os trabalhadores. Como a gente se reposiciona e de que ajuda a gente precisa. Eu tinha visto aqui alguns comentários que acabou atualizando rápido e eu perdi, mas teve uma pessoa aqui que deu um puxão de orelha na gente e disse que queria ter visto aqui na live também uma pessoa com deficiência para contar, né? Para acrescentar mais. Mas, no geral, tem muita gente aqui elogiando, falando que foi importantíssima a sua fala, quando destacou que não é um privilégio a lei de cotas, mas que no momento é uma necessidade para a gente garantir direitos, né? E deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu consigo ler. Auris, enquanto você olha, tem uma coisa interessante, a gente está aí, né, dia 24 de julho, é o aniversário da lei de cotas, e a gente está trabalhando muito para conseguir fazer essa comemoração em tempos de pandemia, que não vai ser presencial, né? E tem uma coisa bacana para as pessoas, não temos deficiência aqui neste momento, mas no site, nas páginas do Facebook, da Câmara Paulista, do programa Coexistir, nós temos vários depoimentos de pessoas com deficiência falando da importância da lei de cotas, do seu trabalho e das suas conquistas através da lei, né? Então, deem uma olhada lá, está super interessante, a gente gostou muito, eu fiquei... Quero agradecer aqui, Marcelo, obrigada, porque teve uma contribuição da CIPAL com um profissional com deficiência e um gestor. Então, é possível a gente construir esse olhar coletivo. Eu sinto, também gostaria, né? Não é meu lugar de fala,
é meu lugar de luta. Espero que, em algum momento, as pessoas com deficiência exerçam esse protagonismo totalmente, né? Mas é possível a gente encontrar isso. Oi, Fátima. Oi. Fátima, vai ter uma carta também? E isso vai ter uma carta. Eu acho que o Cal fala melhor da carta do que eu, mas todos os anos, né, na comemoração do aniversário da Lei de Cotas, existe uma carta com um posicionamento da sociedade em relação à importância da Lei de Cotas. Esse ano tem uma novidade bacana, que ela foi lida por várias pessoas com deficiência. Então, acho que o virtual deu para a gente essa possibilidade de trazer mais pessoas, de compartilhar com mais pessoas e de ter mais pessoas com deficiência nessa construção. Legal. E tem um comentário aqui da Maria Rosimar. Ela diz que a existência da lei de cotas se faz necessário por conta do preconceito exacerbado na sociedade. Com a criação da lei de cotas, há 29 anos, não se conseguiu atingir a porcentagem legal de 2%. Continuamos com menos de 1%. Não há dúvidas que sem a lei de cotas seriam exceções o profissional com deficiência que estaria no mercado formal de trabalho. Infelizmente, ela tem razão, né, Fátima? Sim, sim. Infelizmente, os números eles começaram a se mostrar mais consistentes a partir da fiscalização. Na verdade, quando a gente olha para os números, a gente vê uma elevação significativa a partir de 2000, nem a partir de 91, né, quando o artigo definiu a contratação, mas a partir de 2000, quando o decreto regulamentou e a fiscalização passou a atuar, né? Então, é a partir nesse marco que a gente começa a perceber o volume de contratações, o número de pessoas, de fato, vindo para o mercado de trabalho e começando a transformar essa cultura da invisibilidade, essa cultura do preconceito. Eu acho legal a gente também entender que o preconceito nem sempre ele é fruto do mau caratismo, né? Porque quando a gente fala preconceito, parece que é todo mundo mau caráter. O preconceito é fruto da falta de conhecimento. Então, hoje também é possível conversar com profissionais dentro das empresas que dizem, nossa, eu não sabia, eu aprendi, eu mudei o meu olhar, né? Eu acredito hoje, porque está lá, conviveu, teve oportunidade. Então, essa mudança, essa virada de chavinha que a lei de cotas trouxe para a gente tem que ser comemorada e comemorada com muita alegria e comemorada com muita graça. E defendida também. E a gente, né? E a gente já está no finalzinho, já vai dar 1 hora de live, porque quando o assunto é bom, quando ele é necessário, a hora voa, né? Impressionante. Uhum. E daí, para finalizar, eu quero saber de cada um de vocês, que tem gente que diz que essa pandemia vai fazer as pessoas mudarem a forma de ver o mundo, o modo de se comportar no mundo. Então, aí, qual é a avaliação de vocês sobre essa visão, fazendo um paralelo com a luta pela inclusão das pessoas com deficiência, não só no mercado de trabalho, mas aí também na educação, em todas as esferas da sociedade? E daí, para aproveitar, também gostaria que vocês reforçassem o convite aqui para o pessoal também para participar dessa celebração dos 29 anos da Lei de Cotas. Aí, para começar, Fátima. Bom, eu quero aproveitar para corrigir uma coisa. A gente está falando de inclusão e no começo a gente não fez. Então, assim, eu não sei se tem uma pessoa com deficiência visual nos assistindo, mas eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, levemente grisalhos, de camisa vermelha. Ao fundo aqui eu tenho uma cortina branca e uma planta que eu amo de paixão, que só dá para ver um pedacinho. Nós comemoramos o aniversário da Lei de Cotas em 4 de julho. Esse ano, nós estamos fazendo de maneira totalmente virtual.
né? Então, ela vai acontecer através das redes sociais e através do Facebook da Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência. Um webinário que vai ser muito interessante, tratando de uma questão mais, aprofundando um pouco essas questões que são legais, que são da importância da lei para a sociedade, e uma celebração cultural, né? Como, da mesma maneira que a gente fazia presencialmente, a gente está se esforçando para manter aí de maneira virtual. Então, eu convido todo mundo que acessem aí as redes da Câmara Paulista para ter as informações de horários e de como fazem para participar. Espero por todos e desejo e acredito que a gente seja um pouco melhor. Eu acho que eu sou um pouco cética, talvez, né? Não sei. A hora que volta tudo, eu não sei se o comportamento das pessoas mude totalmente. Nesse momento, eu acho que muitos estão fazendo reflexões. Eu espero que elas ajudem a promover mudanças. Ótimo. Cal, e qual que é a sua avaliação sobre o comportamento das pessoas? Vai mudar, vai melhorar? Isso vai agregar para a luta pela inclusão? E também depois reforça aí o convite para o pessoal celebrar junto com a gente esses 29 anos de lei de cotas. E lembrando que tem acontecido várias lives também, né, sobre essa questão. Primeiro, a exemplo da Fátima, fazendo uma breve autodescrição em respeito a eventuais pessoas que estejam assistindo e que tenham deficiência visual. Eu sou um homem branco, de cabelos grisalhos, não uso óculos, não tenho barba comprida nem bigode. Eu visto uma jaqueta azul sobre um pullover cinza com detalhes brancos e ao fundo eu tenho uma cortina da cor verde. Bom, em relação às perspectivas, muito se falou aqui, a Fátima acabou de mencionar essa questão do preconceito, que não é necessariamente fruto de um sentimento negativo que as pessoas tenham, mas que decorre, sobretudo, da falta da convivência. Eu queria aproveitar para destacar a importância da educação inclusiva. Eu acho que essa convivência, desde que com as pessoas com deficiência ocorra desde da situação de criança, né, desde pequeninos, nas escolas, eu acho que é fundamental para que se encare com naturalidade, e a gente vê na prática isso acontecendo, apesar de que, infelizmente, né, nós, assim, as notícias ruins não, é o que não faltam, infelizmente, nesse momento que a gente vive no nosso país. Mas há tentativas de se acabar com os dispositivos que obrigam as escolas a serem inclusivas, e muitas pessoas defendem a volta das escolas especiais para as pessoas com deficiência. Eu acho que também a gente tem que se colocar contra isso, nessa perspectiva de garantir que a convivência possa contribuir para que haja uma diminuição deste preconceito. Eu acho que esta luta que a gente faz em defesa da inclusão no trabalho, da inclusão na sociedade das pessoas com deficiência, tem como pano de fundo a questão da diversidade. E eu sempre digo, e vou repetir, que eu acho que a diversidade é um valor que tem que ser não apenas aceito, mas entendido como uma coisa positiva. O mundo seria muito chato, muito sem graça, se não fosse essa rica diversidade que nós temos na nossa sociedade. E temos que continuar lutando pela continuidade da existência da lei de cotas e, sobretudo, continuar lutando, e aí a auditoria fiscal do trabalho tem um papel fundamental nesse processo para que ela seja efetivamente cumprida. Contratar pessoas com deficiência no nosso país não é um ato de caridade e benemerência por parte das empresas. É uma obrigação legal que tem que ser cumprida. Goste-se ou não, eu gostaria que todos gostassem, né? Uma certa redundância nas palavras aqui, mas, independentemente de qualquer coisa, é uma obrigação legal que tem que ser cumprida.
E no dia 24, como já foi dito também, nós vamos celebrar, exemplo do que temos feito nesses vários últimos anos, mais uma vez o aniversário da Lei de Cotas, desta vez inovando nos meios de comunicação em função da necessidade do isolamento social. Como já foi dito, teremos um seminário às 14 horas, que será, vocês terão a chance de ver um belíssimo show. Então, 19 horas, esse show, né, em celebração do aniversário da Lei de Cotas, que os dois eventos podem ser acessados via a página da Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Facebook. Espero que todos assistam e participem. E, encerrando, eu queria agradecer esta oportunidade e, mais uma vez, parabenizar o sindicato por esta iniciativa. Um abraço a todas e todos. Obrigada. E, Clemente, agora a gente quer saber de você, o que você acha dessa questão? O mundo vai melhorar, após a pandemia? E qual vai ser o olhar para essa questão da inclusão das pessoas com deficiência? Com certeza, já está melhorando. A desgraça é tanta que está facilitando a gente se entender mais no trabalho, com a vizinhança, nas relações sociais, não é? Mas deixa eu aproveitar. Cal e Fátima fizeram uma descrição para as pessoas com deficiência visual. Deixa eu tentar fazer aqui. Tá? Eu estou com cabelo curto, uma pessoa já com o tempo meio já me judiando, né? Porque estou com 64 anos, mas uma camisa azul e ao fundo branco, e ao fundo tem uma bandeira do sindicato, com a maior parte dela vermelha, bandeira vermelha, com o disco do sindicato, e uma pequena logomarca da central no qual o sindicato é filiado, que é a Central Força Sindical. Tá? Mas eu estou vendo isso, eu estou vendo oportunidades no meio da pandemia. Sim, há um risco muito grande do emprego, mas eu vejo uma oportunidade muito boa da gente sair melhor enquanto ser humano nessa relação com as pessoas. Neste período mesmo, eu já percebi isso. Percebi pessoas com deficiência que eram militantes junto com a gente, ajudaram a fazer muitas coisas juntos, foram demitidos na pandemia. E não deixaram de participar, não deixaram de estar se comunicando com a gente, várias pessoas, tá? e buscando oportunidades. Eu citei o caso, antes da gente começar a live, eu citei o caso de um rapaz conhecido por todos aqui, né? No meio da pandemia, quase sai da empresa por uma demissão enorme que a empresa fez, enorme, a empresa de 600 funcionários, problema de mercado, e no meio disso está em vias de um novo emprego fora do setor metalúrgico, mas batalhando, quer dizer, então as pessoas estão procurando assim garantir espaços em todos os locais. Mas eu acho que o dia 24 para nós é fundamental. Nós temos assim, no Brasil tínhamos duas datas. Nós tínhamos o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que era o dia 21 de setembro, que é o dia 21 de setembro. Nós tínhamos uma data internacional que se trabalha muito, começou a se trabalhar no Brasil nos últimos anos, que é o dia 3 de dezembro, o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. E nos últimos anos, esse trabalho conjunto que tem sido feito, focando o trabalho, tem feito 24 de julho se tornar uma data nacional de respeito a esta diversidade, de respeito à presença da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e fazer um foco sobre essa pessoa. Hoje nós sabemos que apenas 1% do emprego formal é com pessoas com deficiência. Mas hoje a gente já tem esse foco e já tem essa live. Olha, para encerrar aqui, gente, vocês que estão participando aqui, posso começar aqui do Marcel, né? O Marcel hoje aqui convive, é a pessoa dentro do sindicato que mais convive com trabalhadores com deficiência. Na empresa que ele trabalha são próximas a 90 pessoas com deficiência que estão lá na empresa, nas áreas diversas da empresa. Né? O intérprete de Libras aqui, o Leandro, desde 2005, ele já é intérprete de Libras
do sindicato, já está aqui para 14 anos, 15 anos, né, fazendo essa aproximação com os trabalhadores. Né? Acho que a Auris, né, quando ela formulou as perguntas, nós não combinamos nada. Quando a Auris formulou as perguntas, vê o preparo que a Auris está tendo, né, de olhar esse tema geral, esse ganho, mas vocês dois, né, a Fátima, aqui todos os programas que o sindicato fez, através do Espaço da Cidadania, de 2005 para cá, programas de formação, programas de empregabilidade de pessoas com deficiência, a Fátima foi uma parceira de primeira hora de estar nos ajudando a mudar mentalidades de trabalhadores, de empresas, de gestores, para que essas pessoas com deficiência pudessem ter uma melhor oportunidade. Então, ela fez isso e sempre nos ajuda já há 15 anos seguidos. O CAL é um pouquinho mais tempo, porque a gente fazia militância na área de saúde do trabalhador um pouquinho mais tempo, e nós dois não tínhamos cabelos brancos ainda naquela época. Mas, olha, o avanço que a gente tem hoje, quantas vezes que o CAL veio aqui a Osasco, quantas vezes, já como chefe da fiscalização no Estado, que é o coordenador do projeto de inclusão da pessoa com deficiência da Superintendência do Trabalho. Quantas vezes o CAL veio aqui em seminário com trabalhadores, com reuniões com empresas, com reuniões com entidades? Quantas vezes veio ajudar, vamos dizer, a mudar, a melhorar essa cultura? Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês por estar junto, compartilhando esse momento. Muito obrigado, pessoal. E quem está nos assistindo. Muito obrigado. Clemente, esquecemos de dizer que as nossas sobrancelhas não estão brancas. Eu não pinto, viu? Eu não pinto, Aninha. Olha aí, passem o segredo para gente. E agora, né? E agora o Marcel. Marcel, como que você acha que a gente vai sair dessa pandemia? Vamos lá. Bom, primeiro me autodescrever, tá? Marcel, sou moreno, uso óculos, estou com a camisa vermelha, né? O logotipo do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Ao fundo, eu tenho 2 banners, né? Um deles fala sobre a ficha, né? A importância dos trabalhadores se associarem ao sindicato, e o outro, eu tenho um banner com foto dos trabalhadores, né? Com deficiência na área metalúrgica, tá ok? Bom, eu acho que o que vai ficar dessa pandemia, ou pelo menos a gente espera, e a gente trabalha para isso, é que, assim, o nosso país ele é reconhecido por ser acolhedor e solidário. Mas eu acho que não basta isso, né? O sindicato vem na luta, vem trabalhando, porque o que a gente quer é que essas pessoas com deficiências tenham oportunidades, tá? Eu posso contar um caso que aconteceu na empresa, onde o presidente ele contratou um trabalhador com deficiência física, foi num farol. O trabalhador foi, na época não estava trabalhando, né? Ele estava no farol vendendo balas, e aí o presidente da empresa viu aquela cena, chamou ele e entregou um cartão e pediu para ele ir à empresa. Isso faz 17 anos antes, e ele ainda está lá, né? Então, eu quero até mandar um abraço para o pessoal da Simpal que está assistindo. O companheiro Clemente falou sobre a Simpal. A Simpal, hoje, ela emprega 92 trabalhadores com deficiência, Clemente, sendo que pela cota, ela precisaria, né, se ela fosse respeitar a cota, 81. Então, ela consegue ultrapassar. Então, eu quero até deixar uma mensagem, se tiver algum gestor nos assistindo, né, algum empresário, que dê oportunidade. Dê oportunidade para essas pessoas, porque vale a pena, eu garanto. Eu convivo com elas e eu posso falar com propriedade. Tá bom? É isso. Ótimo, perfeito. E ainda em tempo eu também vou me autodescrever. Tenho a pele morena, cabelos longos, e vou confessar que cresceu muito mais, né, porque estamos no momento de quarentena, porque senão eu estaria um pouco mais curta. Uma blusa com listras azul e cinza,
e com um fone de ouvido para não interromper vocês, porque eu tenho uma neném de 2 anos, então a cada momento é um gritinho aqui. E é isso, né? A nossa live chegou ao final. Hoje a nossa live mostrou grandes avanços e que E o Leandro? E o Leandro? Oi? É verdade, Leandro. Eu descrevo ou você se descreve? Olha lá, Leandro jogou a bola para mim. Leandro é um rapaz moreno, cabelos curtos, ele tá com um bigode e acho que com um pouquinho de barba. Também imagino que a quarentena ajudou a dar esse visual, né, mais de bigodinho. Ele tá com uma camiseta preta, né? E eu esqueci de falar do meu fundo, mas o fundo meu e o do Leandro é muito parecido. Parece até que a gente está no mesmo espaço, né? Um fundo cinza. E, Leandro, você quer dar um oi, um tchau pro pessoal? Quero aqui agradecer, né, a minha primeira live, né, aqui junto, né, com o sindicato, né? E eu fiquei muito feliz com isso, tá? Agradeço a todos por essa oportunidade, tá bom? E até a próxima. Legal, e a gente gostou ainda mais dessa participação, de levar a informação realmente para todos. Daí, como eu estava dizendo, a nossa live de hoje, ela mostrou grandes avanços e que sim, a inclusão é possível, mas que os desafios a serem vencidos também ainda são grandes e requerem trabalho e esforços permanentes e redobrados, sobretudo no pós-pandemia. E tenho certeza que nós estaremos juntos para isso, e a gente conta com todos vocês, né, pessoas com e sem deficiência, porque para a construção de um país melhor, de um mundo melhor, mais justo e digno para todos, precisamos da colaboração de todos mesmo. Então, agradeço a participação de todos, a interação foi muito bacana, saber que vocês curtiram esse bate-papo e com certeza sementinhas foram plantadas e fortalecidas em cada um de vocês. E mais uma vez, obrigadas a todos. E mais lives virão, com certeza, e você já está convidado, Leandro. Então, um beijo, um abraço e boa noite a todos. Obrigado a todos. Obrigado mesmo. Obrigada.